Olá, represento a CC Quality e realizamos esse tipo de serviço. Auditoria de diagnóstico, auditoria interna, em sistema de gestão da qualidade. Isso trata-se de análise preliminar, quando nós vamos estar começando o projeto, ou para quem já tem um sistema implementado. E também implementamos esse sistema, né? Sistema de gestão da qualidade e também damos suporte em segurança do alimento. Vamos mostrar um material mais detalhado, alguns pontos que realizamos. No início, nós temos a apresentação do nosso projeto de trabalho, né? E demonstramos um planejamento, onde nós mostramos as etapas que o processo deve se suceder e as atividades a serem desenvolvidas nessas etapas. Sugerimos a formação da equipe com os membros que vão estar conduzindo o projeto, implementando o projeto. Também temos uma espécie de projeção em tempo que vamos estar realizando o projeto, mas é evidente que isso pode mudar, vai depender de N fatores. E começamos assim, realizando uma auditoria de diagnósticos conforme o aceite da organização que está nos chamando. Após a realização do diagnóstico, como se encontra a organização nesse sentido de qualidade. Então, entrando na etapa primeira, né, que seria a definição dos membros, que é uma definição pela direção. Também temos uma fase de treinar a parte inicial do projeto, que seria a análise de contexto, onde esse grupo vai ter uma orientação como trabalha, o uso da ferramenta nesta fase do projeto, né? E assim sucessivamente, segue as etapas de implementação do projeto como um todo. Vamos falar um pouco da questão a aplicação do questionário, né, que é o diagnóstico. Trata-se de uma espécie de auditoria que, como nós já falamos, ela é embasada ou como referência a NBR ISO 9001-2015, como vocês estão vendo, e vamos trabalhar assim em cima dos requisitos, né? Ou seja, requisitos e questões observadas, é pontuado, é estabelecida uma nota e feito um comentário por um auditor e uma pessoa, um auditado daquela área. Vamos mostrar como exemplo aqui a cláusula 7 do contexto da organização, da NBR ISO 9001-2015, que é isso que nós vamos estar olhando na área para ver até o nível de aderência que a empresa está praticando gestão da qualidade, se está aderido, se ela tem como referência a questão da NBR, da ISO 9000. Necessariamente não precisa que ela tenha pretensão de se certificar, mas se quer um sistema eficiente, um sistema bom que vai trazer bons resultados para a organização, então deve-se ter como referência a ISO 9000. Então, aqui, ó, nesse primeiro requisito, entendendo a organização e seu contexto. Aí faz essa pergunta, o auditor observa se a organização já determinou as questões internas e externas que seja relevante para o seu propósito, ou seja, o propósito da organização, e que afeta a sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos. Ou seja, ela pretende ter cliente satisfeito, pretende ter um bom desempenho, pretende reduzir os desperdícios, trabalhar com uma equipe motivada. Então, atender todas as expectativas dos stakeholders. Então, é isso que está falando, né?
Então, aqui, por exemplo, não evidenciou ações nesse sentido. É um exemplo. Tá. E verificado todos os requisitos desse ponto, dessa cláusula, então nós temos uma pontuação média e apresentamos isso de forma processada para a direção. Ó, a sua organização, quando se trata de contexto, que é a parte inicial, é a primeira cláusula, em termos de já de praticar as normas, ela está assim, ó, meta e desempenho. Meta aqui seria 10, a tabela aqui ao lado, e aqui, ó, entendendo a organização em seu contexto, aquela parte inicial, onde vamos trabalhar com a matriz de SWOT, que é uma ferramenta sugerida, ela está aqui com algo em torno de próxima a 10, então está bem próximo de chegar. Mas quando ela de entendendo a necessidade e expectativa das partes interessadas, ela está bem baixinho, quase não fez nada. Está com 3, né? 3, valor 3. Então tem muito caminho a ser seguido, muita coisa a ser implementada, ou seja, ela vai ter que necessidade e expectativa, ou seja, vai ter que relacionar quem são todas as suas partes interessadas, como quem são seus clientes, quem são seus fornecedores, os proprietários, o que eles se interessa, os trabalhadores, as agências reguladoras, é outro item bastante intenso, né? Então, deve se identificar. E quais são as partes? Não é só identificar quem são, e sim ver requisito, o que é que interessa a cada um. É tudo trabalhado nessa parte aqui. Esse é um tipo de trabalho que nós vamos estar dando suporte para o grupo desenvolver e implementar na sua organização. Dentro ainda dessa parte inicial de entendendo a organização e seu contexto, podemos oferecer, como já havíamos falado, a análise do SWOT, ou aquela matriz FUFA. Então, nós temos aqui a base, né? Muitos já conhecem, e ela foca nos pontos fortes, pontos fracos, que são fatores dentro da organização. Então, o grupo vai procurar identificar o que tem de bom dentro da organização, o que é forte, que torna ela competitiva, e os pontos fracos, que torna ela, enfraquece ela, deixa ela vulnerável, né? E vai além, relacionar, identificar e relacionar isso aqui, assim como os pontos, para se trabalhar nele, né? Traçar medidas. As oportunidades, que são os fatores externos, e ameaça, tudo fatores externos. E nós temos pontos positivos e pontos negativos, ameaças e fraqueza negativo, e os pontos positivos. E uma vez identificado, vai se elaborar um plano de ação ou medidas para conter isso aqui, né? Então, é uma ferramenta que nós também assessoramos a empresa, entre outras ferramentas do sistema. Então, nós estamos mostrando como exemplo essa daqui. Também tem outra ferramenta aqui, ora, ainda na parte inicial, quando está trabalhando, elaborando o projeto, vai se determinar quais os processos fazem parte do seu sistema de gestão da qualidade. Naturalmente, a empresa vai criar seu grupo, discutir e vai mostrar. Naturalmente, as pessoas já conhecem, mas é preciso relatar. Isso pode ser feito por mapeamento, elaborar um mapa com seus processos, quais são os processos principais, os processos de gestão, normalmente é alta direção, o processo os processos de apoio, como, por exemplo, RH, controle de qualidade, manutenção, TI, segurança do trabalho, são todos processos de apoio. Os processos principais normalmente é a produção, é a expedição, é o PCP, é a venda, o departamento de venda, por incrível que pareça, faz parte do processo principal. E nós temos aqueles processos como a elaboração da política, gestão, objetivos da qualidade, a política da qualidade, o monitoramento, as melhorias, são tudo processo que está lá dentro. Então, feito isso, é necessário que a gente comece a
criar as interações desses processos. É aí que cada processo vai desembolsar um grande trabalho. Tem esse modelo aqui, né? Onde você pode determinar o nome do processo, você já sabe quais está falando, todos passam por isso. E temos as atividades desse processo. Processo, atividade. Nessas atividades, elas vão ter as entradas, que são seus fornecedores, e os requisitos para cada entrada dessa. E temos a saída. Damos exemplo aqui, a produção. Ela tem como uma saída principal o produto acabado e vai para o cliente externo. Esse é o foco do negócio, essa abordagem, foco no cliente. E, naturalmente, os requisitos desse cliente. E vai existir todo um trabalho da norma, a norma nos orienta para tratar as relações, a comunicação com o cliente, os requisitos, análise desses requisitos, de atender ou não, enfim. Mas essa aí é outra etapa, nós vamos ver em outra etapa. Mas estamos falando aqui exatamente do processo. Temos outra saída, atendimento aos requisitos legais. Quais são os clientes? As partes interessadas. Pode ser os acionistas, ou o próprio cliente que já está citado, as agências reguladoras, parte ambiental aqui. E assim a equipe vai identificando e vai trabalhando essa matriz de interação. Tá, e vai descrever quais são, identificar e descrever quais os procedimentos, como que vai fazer isso, qual a metodologia que vai desenvolver isso. Então, ele vai descrever quais são, e vai estar lá no seu setor, lá no departamento, lá no processo, toda a documentação, né? Quais os critérios? Então, você vê prazo, e assim vai. E temos a questão dos riscos e oportunidade. A norma dá ênfase à gestão de risco e oportunidade, e realmente é uma parte que a empresa, a organização deve debruçar, porque uma vez identificando os riscos, vai se elaborar medidas para a contenção desses riscos. Nós temos uma outra matriz, que vai tratar a matriz de riscos e oportunidades, onde nós vamos estar trabalhando esses riscos identificados em cada processo, ou no processo total, macro, e lá vai ter a classificação em termos de probabilidade, gravidade, e ter medidas de controle, assim, ou não, medidas adicionais, avaliação de eficácia, toda uma estrutura nós podemos assessorar também nesse ponto.